Convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Ruth, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 16. Ruth, capítulo 2, versículo 8 até o versículo 16, onde nos diz assim a palavra do Senhor. Então disse Boaz a Ruth: Ouve, filha minha, não vais colher em outro campo, nem tampouco passe daqui. Porém, aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: Bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: Achega-te para aqui, come do pão e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: Até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censurei. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as para que as apanhe, e não a repreendais. Então, até aqui a leitura da palavra de Deus no livro de Ruth, esse livro que é tão importante, que está aqui na palavra do Senhor, nas Santas Escrituras. Irmãos, nós vamos então orar, rogando assim a Deus, que Deus ele fale conosco nessa hora, que Ele nos ajude a compreender a Sua palavra e fale ao nosso coração de forma que nós sejamos edificados e que nós o glorifiquemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Então oremos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Deus, entregamos nossas vidas em Tuas mãos e Te pedimos, Senhor, que nessa hora, ó Deus, o Senhor que é tão sábio, que é tão puro, que é tão cheio de glória e majestade, Te peço, ó Deus, te pedimos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor fale conosco, que pela graça do Senhor, ó Deus, nós tenhamos o privilégio de aprender, ó Deus, da Tua vontade para nós nessa noite. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa para que essa mensagem edifique os nossos corações, nos ajude, ó Deus, a descansar no Senhor e, ó Deus, a buscar o Senhor cada vez mais em espírito e em verdade. Abençoa nossos irmãos que ouvem, ó Pai, que cada um que estiver ouvindo essa mensagem possa ser abençoado para a glória do Teu santo nome. Louvado seja o Senhor por todas as coisas, ó Deus. Pedimos, fala conosco, em nome de Jesus. Que Teu Espírito Santo, ó Deus, que habita em nosso coração, esteja ao nosso lado, nos movendo, nos levando a compreender que o Senhor é grande, que o Senhor pode fazer todas as coisas possíveis e impossíveis, e que o Senhor é o Deus do impossível, que pode tornar o impossível possível, porque Tu és o Senhor de todas as coisas. Louvado seja o Senhor por tudo. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Então, hoje nós entramos em outra parte do capítulo 2 de Ruth, que é Ruth, os versículos 8 até o versículo 16, e hoje nós vamos falar sobre as excelências do Senhor Jesus Cristo aqui na pessoa de Boaz, que é um dos personagens principais do livro de Ruth. Nós vamos aprender também sobre a providência e como que Deus nos recompensa, né? Na mensagem anterior, nós vimos como Deus, em sua providência, no seu governo, Ele conduz a nossa história. Ele estava conduzindo a história de Ruth, e Ele também conduz a nossa história para um fim que Ele determinou, né? E ainda assim nós somos responsáveis pelos nossos atos. Vimos como que a história de Ruth
aqui no início do capítulo 2, a decisão dela de sair de casa e fazer alguma coisa para que ela e sua sogra pudessem ter alimento e tudo mais, nós vimos como que Deus, na sua providência secreta, Ele direciona todas as coisas, né? E como que tudo isso faz com que a gente olhe para Deus e que a gente entenda que Deus é o Senhor da nossa vida, que Deus é o Senhor da nossa história também. Então, hoje, nós veremos que Deus, também na sua soberania e na sua providência, Ele começa a nos ensinar que tudo na nossa vida, assim como no livro, na história de Ruth, na história de Noemi, na história de Boaz, na história do povo de Deus, tudo na nossa vida tem um tempo determinado pelo Senhor. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, isso vai nos levar ao entendimento de que, por mais que nós pensemos que nós nunca vamos ser abençoados por Deus, devido àquilo que nós estamos passando, né? Na verdade, esse pensamento, ele muitas vezes está distante da vontade do Senhor para a nossa vida, porque a palavra de Deus, muitas vezes ela bate nas portas do nosso coração e Deus diz assim para nós: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então nós veremos hoje, irmãos, sobre a soberania de Deus, que nos ensina que tudo tem um tempo determinado, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e como que a Escritura, toda a palavra de Deus aponta para Jesus como sendo o alvo principal das suas páginas. Aqui em Ruth, nós vemos o Senhor Jesus como o resgatador, né? Cheio de excelências, ou seja, cheio de qualidades, cheio de atributos maravilhosos. Essas qualidades nós vemos na pessoa de Boaz. E é o nosso dever hoje meditar sobre as excelências, os atributos do Senhor Jesus Cristo, olhando para Boaz e vendo em Boaz os atributos do Senhor Jesus Cristo, e nisso meditar, e nisso cada vez mais glorificar ao Senhor e adorá-lo. Por isso, a Bíblia nos ensina aqui que Boaz, ele é um tipo de Cristo. Ele revela as qualidades do Senhor Jesus Cristo, né? Deus usa esse personagem para, no Antigo Testamento, dizer assim: o Messias, ele tem todas essas qualidades. E eu uso este personagem para dar um exemplo de que, quando ele vier, você vai ver como ele é cheio de bondade, de generosidade, de graça, de amor, de compreensão, né? Por isso, meus irmãos, nós devemos entender que toda a Bíblia aponta para Jesus. E esse Cristo das Escrituras é o Cristo em que nós devemos colocar toda a nossa confiança, todo o nosso coração e toda a nossa alma. Na mensagem de ontem, na mensagem anterior, nós vimos um pouco sobre quem era Boaz. Mas eu quero voltar a falar desse personagem novamente e mostrar algumas coisas que nós temos aqui nesse texto que são importantes a respeito dele, né? E todas essas coisas, como nós acabamos de ver, elas vão nos levar os nossos olhos para o Senhor Jesus Cristo. Então, cada ponto tem a intenção disso, de olhar uma qualidade de Boaz e dizer: é isso que o Senhor Jesus Cristo é para a sua igreja também, para o seu povo. Boaz, como nós vimos, foi um parente de Elimeleque, falecido esposo de Noemi. Era um fazendeiro, dono de terras, né? Um homem rico. Era também um dos resgatadores da família de Noemi. E esse homem, que é esse resgatador da família de Noemi, que é um homem rico, ele entra na história de Ruth e de Noemi como que um instrumento nas mãos de Deus, para nos ensinar que Deus, ele usa muitas vezes aquilo que é inferior, aquilo que aos nossos olhos não é tão grandioso, né? Mas Deus usa todas as coisas para o cumprimento dos seus propósitos. E Deus usa Boaz para cumprir os seus planos na vida de Ruth e de Noemi.
Talvez Ruth nem pensasse que ia conhecer esse tal de Boaz na sua vida, mas as coisas muitas vezes são assim. Nós muitas vezes nem imaginamos que Deus tem preparado para nós certas coisas, e de repente Deus nos surpreende. E o fato é que nós vemos que nesse texto, nessa coisa toda de Deus nos surpreender, nós vemos nesse texto que Boaz surpreende Ruth com suas excelências, né? Assim como o Senhor Jesus, ele nos surpreende também quando ele se revela a nós como aquele que é bondoso para conosco, como aquele que é cheio de qualidades maravilhosas e amorosas para conosco também. Então, muitas das qualidades do Senhor Jesus nós vemos nesse personagem, Boaz. Então, note comigo que o que ensina a palavra de Deus a respeito de tudo isso. Em primeiro lugar, o texto nos ensina que Boaz era um homem rico, mas ele era amado pelos seus empregados. Diferente de muitas pessoas que têm muitos bens ou que são ricas, Boaz era um homem rico, mas ele amava e se importava com os seus empregados. Então, note como nós vemos aqui no texto, como ele cumprimenta os seus empregados. Aí no versículo 4 diz assim: eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Noemi também disse a respeito de Boaz, lá no versículo 20: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Então essa é a prova, meus irmãos, de que necessariamente todo rico não é uma pessoa que maltrata os seus empregados ou algum tipo de coisa assim. Boaz era um homem que tinha suas posses, seus bens, mas era amado pelos seus empregados, né? O problema não é uma pessoa ter muitos bens ou ser rica. O problema do rico não é o tanto de bens que ele tem, é o seu coração. É como ele trata as suas riquezas, é como ele trata as pessoas, é como ele olha para tudo que tem e pensa que tudo que ele tem é o que preenche a sua alma. Então, nós vemos na Bíblia que outros homens, além de Boaz, como Abraão, como Jacó, como Davi, Salomão, eram homens que eram riquíssimos, mas eram homens que temiam a Deus, eram homens que amavam o povo de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus, né? Davi foi considerado como homem segundo o coração de Deus, apesar dos seus pecados. Mas se tem um pecado que Davi, quando nós olhamos para a Bíblia, talvez não tenha cometido, foi o pecado dele olhar para tudo que tem e dizer assim: a minha alma está preenchida com tudo que eu tenho. Pelo contrário, a gente olha nos Salmos e a gente vê Davi dizendo assim: o Senhor é a porção da minha alma, o Senhor é tudo que eu tenho, o Senhor é a minha cidade forte, o meu refúgio, a minha fortaleza. Então, olhando para isso, nós também entendemos que o Senhor Jesus, ele tem todas as coisas em suas mãos. Ele é riquíssimo, ele é o dono de tudo que existe. Ele, apesar de tudo isso, ele ama a sua igreja, ele ama os seus servos, os seus filhos. Então Boaz aqui é uma figura do Cristo que tem servos, mas ama e trata os seus servos com dignidade. É a figura do Cristo que tem muitos bens, que é Senhor, mas é um Senhor que ama o seu povo. É um Senhor que tem prazer no seu povo, que ama de fato. Em segundo lugar, o texto nos ensina que Boaz é um homem que é benevolente, né? Então, a outra qualidade de Boaz aqui é a benevolência. Ele faz o bem ao seu próximo. Nós acabamos de ler que Noemi disse que ele é uma pessoa que não tinha deixado de fazer o bem nem aos ricos, nem aos mortos. Que não tinha deixado a sua benevolência. Observe comigo também que ele foi bom para com Ruth. Aí no mesmo texto que nós acabamos de ler. Não impedindo que ela trabalhasse com o seu povo ali, né? O versículo 15 nos diz assim: Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as para que as apanhe.
e não a repreendais. Então observe isso aqui, irmãos. Ruth é uma moabita. Ela é uma mulher estrangeira, ela vem de um povo que não é amigável ao povo de Deus. E Boaz poderia ter olhado para aquela mulher como uma intrusa. Mas, pelo contrário, Boaz olha para aquela mulher com olhos de amor. O Senhor Jesus também nos viu assim um dia como estranhos. Assim como Boaz viu aquela mulher como uma mulher estranha de outro lugar. E ele quis saber quem era ela. Pegando aqui uma linguagem bem simples, o Senhor Jesus nos viu como estranhos. Efésios 2, versículo 12, diz que nós éramos estranhos, nós não tínhamos Deus no mundo. Nós não éramos povo de Deus, mas agora nós somos povo de Deus por causa do Senhor Jesus que nos aproximou dele. Então, quando nós olhamos para isso aqui, irmãos, nós vemos que, apesar de nós um dia termos sido estranhos às alianças de Deus, ao povo de Deus, o Senhor Jesus, ele nunca nos tratou com desprezo. Pelo contrário, ele não deixa de nos fazer o bem. E essa é a maravilha do amor e da graça de Deus. Ele nos conhece antes mesmo de nós o conhecermos. Diferente de Boaz, que conheceu Ruth só porque viu ela, ou porque ouviu falar dela, o Senhor Jesus nos conhece antes da fundação do mundo. A palavra de Deus diz que, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Nós lemos em Efésios, irmãos, capítulo 1, versículo 4 e 5, que assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Cristo Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade. Deus nos conheceu antes da fundação do mundo, tanto Deus Pai, como Deus Filho, quanto Deus Espírito Santo. O Senhor nos conheceu, o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus nos amou, e por isso a palavra de Deus, o Senhor Jesus diz que eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. É maravilhoso, irmãos, saber que Deus nos conhece. A palavra conheceu aqui de Romanos, capítulo 8, versículo 29, e também de João, capítulo 10, versículo 14, ela traz a ideia de que Deus ele teve uma intimidade conosco antes mesmo de nós estarmos inseridos no mundo. De que Deus ele nos amou como uma mãe que ama o seu filho, mesmo ele estando no ventre. No passado, as mulheres não tinham esses equipamentos que faz ultrassonografia, então não conseguia ver o seu bebê e ficava naquela expectativa, né, de poder, a criança vir ao mundo e ela poder pegar nos seus braços e apalpá-lo e beijá-lo, né? Mas antes mesmo disso acontecer, aquelas mães, elas já amavam o filho que estava no ventre. E elas tinham um amor por eles, e elas tinham uma intimidade profunda, inexplicável. Então, assim, talvez aconteceu com a minha, com a sua mãe, né? Talvez a gente tenha nascido num tempo em que ou nossos pais não tiveram recursos, dinheiro para poder ter essas regalias, né? A questão da ultrassonografia e tudo mais, ou é porque não tinha mesmo, né? Naquela época. Mas o fato é que a simbologia aqui é para nos dizer que antes que a gente viesse ao mundo, antes que a gente estivesse entre todos os seres humanos, quando nós existíamos na mente de Deus, nos planos de Deus, Deus já havia nos amado, Deus já havia nos predestinado para sermos seus filhos muito amados e muito cuidados por Ele. Então, por isso, Deus nos conheceu, Ele teve um tipo de intimidade conosco, ainda antes da fundação do mundo. Terceiro cuidado que nós vemos, a terceira excelência que nós vemos aqui de Boaz, é o cuidado e a proteção dele para com Ruth. Observe aí no versículo 8 e 9, como que ele foi cuidadoso,
protetor, como que ele amou aquela mulher, mesmo sabendo pouco sobre ela. O texto diz assim: então disse Boaz a Rute: ouve, minha filha, ouve, filha minha, não vais escolher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas, estarás atenta ao campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Boaz está dizendo para Ruth não colher em outro campo, porque se ela fosse para outro local que não fosse aquele, ela poderia ser molestada, ela poderia ser violentada, ou por outros homens, ou por mulheres maldosas, que poderiam pensar assim: quem é essa moabita que está vindo aqui colher em nossos campos? E aí, meus irmãos, poderia ser que, se Ruth saísse dos campos de Boaz e fosse procurar sustento noutro campo, ela fosse agredida por outras pessoas. Então, Boaz está protegendo Ruth. Boaz está trazendo cuidado sobre a vida dela. A bondade e proteção dele é tão maravilhosa que, olha a resposta de Ruth para ele. Aí no versículo 10, diz assim: então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Ou seja, ela está dizendo assim para ele: como é que você é tão bondoso para comigo? Eu sou uma moabita. O meu povo entrou em confusão com o teu povo. Você poderia me mandar ir embora daqui, mas você me trata com bondade. Como é que pode ser isso? Como é que você me favorece e faz caso de mim, sendo eu uma pessoa que sou, aos olhos do povo de Yahvé, sou uma mulher que vem de um povo que é encrenca para os israelitas? Mas Boaz está fazendo aqui, irmãos, o que Deus nos chama a fazer com o nosso próximo. Seja ele nosso irmão em Cristo, seja ele, ou não, seja ele um irmão. A palavra de Deus está nos ensinando aqui que Boaz fez o que a palavra ensina, que ele amou aquela mulher porque ela era seu próximo, né? Então ele amou, cumprindo a lei aqui, ele está dizendo assim: olha, eu te amo como a mim mesmo, porque eu amo Deus acima de todas as coisas, e Deus me pede para que eu ame o meu próximo como a mim mesmo. Então o cuidado de Boaz é tão cheio de virtude, tão cheio de graça, que Ruth fica impressionada com aquilo tudo. Era um costume do povo antigo, quando recebia uma bondade da parte de alguém superior ou não, ajoelhar-se aos seus pés como forma de gratidão, né? Por mais que isso não seja tão certo, né? Mas são culturas antigas, coisas que os povos tinham antigamente ou têm ainda hoje, né? Então, meus irmãos, é isso também que o Senhor Jesus Cristo faz conosco, com a sua igreja. Ele nos protege, Ele nos ama, Ele derrama cuidado sobre a nossa vida, Ele nos envia ordens por meio da sua palavra, dizendo para que a gente nunca abandone os caminhos de Deus, porque os caminhos do mundo são caminhos de inimizade com o Senhor. Por isso, o Senhor Jesus, como o Senhor da igreja, Ele disse para a sua igreja: olha, não busque aquilo, não ame o mundo, porque o mundo é inimizade contra Deus, e aquele que ama o mundo se torna inimigo de Deus. Os eleitos do Senhor, aqueles que o Pai me deu, eles têm que viver em santidade, eles têm que ter uma vida irrepreensível nos caminhos do Senhor. Por mais que seja um pecador, mas tem que buscar ter uma vida com Deus. Então, olhe como isso tudo demonstra que Deus ele se importa com o seu povo. Muitas vezes na sua palavra, Ele nos dá conselhos dizendo: olha, buscai ao Senhor. Viva para a glória de Deus. Olhe para o alto, deixe de viver pensando nas coisas de cá, de baixo. Olhe para o alto, olhe para o Senhor Jesus Cristo. Põe a tua esperança nele. Essas palavras vêm a nós, irmãos, como um motivo de cuidado da parte de Deus. E Deus sempre está dizendo assim: eu só lhe digo isso porque você é um filho muito amado. Então isso é para o povo de Deus. Assim como Boaz estava protegendo Ruth,
assim também o Senhor Jesus, ele protege a sua igreja. No cuidado de Boaz, irmãos, aqui no texto, para com Ruth, nós vemos o cuidado que o Senhor Jesus Cristo tem para com o seu povo. Então, escute o que Deus tem falado ao seu coração. Dê ouvidos, ou seja, esteja atento às palavras de Deus, porque a palavra de Deus sempre é um motivo de cuidado para nós. Quando Deus diz assim, não busque certa coisa, não faça certa coisa, não se irrite, não se ire por causa de certas coisas, ouça a palavra de Deus, dê ouvidos àquilo que Deus está dizendo. Então, Boaz está se mostrando aqui como alguém que cuida de Ruth, assim como o Senhor Jesus cuida da sua igreja também. Boaz também reconhece, irmãos, a bondade de Ruth para com Noemi. Então, nós olhamos aqui no texto e nós poderíamos pensar o seguinte, se Boaz fosse outro tipo de pessoa, de tudo aquilo que ele ouviu sobre Ruth, do que ela fez por Noemi, ele poderia ter falado assim, mas ela não fez mais do que sua obrigação. E não foi isso que ele disse. Ele poderia ter falado isso se ele não fosse a pessoa que ele era. Mas, pelo contrário, ele disse assim para Ruth, versículo 11 e 12, bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste seu pai, sua mãe, o seu povo, a terra onde você nasceu, e você veio para o meio de um povo que você não conhecia. Que o Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viesse buscar refúgio. Agora, note o que o Senhor diz na sua palavra à sua igreja, porque Ele também reconhece, irmãos, aquilo que nós fazemos. Às vezes nós pensamos assim, ninguém se importa com o que eu faço, inclusive Deus não se importa com as coisas boas que eu faço. Por isso que Ele não ouve as minhas orações, por isso que Ele não se importa comigo. Mas a palavra do Senhor também diz, irmãos, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Nós também lemos em Apocalipse 14, versículo 13, que as obras dos que morreram em Cristo os acompanham, ou seja, Deus sabe de tudo que nós temos feito de bom aqui onde nós vivemos. E tudo isso está sendo colocado no livro das obras do povo de Deus, né? E Deus está catalogando todas as coisas, e Deus há de nos recompensar no tempo certo. Então o Senhor conhece tudo que nós temos feito. Quando olhamos para Boaz aqui abençoando Ruth, e nós lemos os textos da Bíblia que falam todas essas coisas sobre recompensa, nós devemos, irmãos, ter em mente que Deus, Ele sempre se lembra das coisas boas que nós temos feito, né? Então, às vezes, talvez nós pensemos assim, mas ninguém me dá um obrigado de tudo que eu faço, diante de tudo que eu faço, ninguém agradece pelas coisas que eu faço. Você deve ter em mente que Deus sabe das coisas que você faz, que Deus, Ele reconhece a bondade que você tem, as coisas boas que você tem praticado. O Senhor sabe, embora isso não salve você, mas Deus sabe de tudo isso, e Deus não deixará isso passar em branco. Então, às vezes, nós pensamos que por a gente não receber um obrigado, ou algum tipo de elogio por aquilo que nós fazemos, nós também não devemos mais fazer o bem a ninguém. Nós devemos desistir. Mas, pelo contrário, a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos fazer o bem em todo o tempo. Por isso, Paulo diz em Gálatas 6, versículo 9 e 10, e não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Então, quando nós olhamos para isso, irmãos, nós devemos entender que o Senhor Jesus, Ele reconhece nossos atos de bondade, e no momento certo Ele nos retribuirá. O que nós semeamos hoje, ceifaremos amanhã.
Então, quando isso acontecer, nós diremos para Deus, como Ruth disse para Boaz, o Senhor me favorece muito, porque o Senhor também consola o meu coração com essas palavras. Eu sou teu servo. Ruth diz assim, tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas servas. O propósito de nós olharmos para a bondade de Deus na nossa vida é nós dizermos isso. Deus, como o Senhor é gracioso para comigo, como o Senhor é bondoso comigo, eu sou um pecador, eu não mereço a tua graça, eu peco todos os dias, quebro a lei do Senhor, mas o Senhor é um Deus que derrama perdão sobre a minha vida, é um Deus que é cheio de misericórdia, é um Deus que é cheio de graça, e eu fico espantado muitas vezes com o fato do teu grande amor para comigo. Então, irmãos, que nós tenhamos sempre essa resposta diante daquilo que Deus tem feito por nossa vida, diante da bondade, do cuidado, da generosidade, do amor de Deus. A última qualidade que nós vemos em Boaz, por enquanto, aqui no livro de Ruth, é que ele é um homem cheio de graça, cheio de bondade, além daquilo que se pode esperar de alguém. Então, note como ele novamente trata Ruth. Versículo 14. A hora de comer, o texto diz que eles iam ali numa pausa, né, para suas refeições. Boaz chama Ruth e diz, olha, senta aqui com o povo e você pode comer à vontade. E o texto diz, no versículo 14 até o 16, que ela se assentou ao lado dos segadores e Boaz lhe deu grãos tostados. E tostados de cereais, e ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. Né? Levantando-se ela para rebuscar, olha a atitude de Boaz, quando o povo estava voltando para os seus trabalhos, depois do almoço, depois do descanso, né? Boaz diz assim, olha, até entre as gavelas deixai-a colher e não a censureis, ou seja, não reclame nada dela. O direito dela é colher até as extremidades do campo, mas deixa que ela vá um pouquinho mais. Deixa que ela colha e não censure ela, não impeça ela, não reclame dela. Deixa. Faça o seguinte, tire também dos molhos algumas espigas e coloque ao lado e deixe aí para que ela apanhe e não a repreenda. Porque sou eu quem estou mandando e eu quero que ela vá para casa muito feliz hoje. Duas coisas são importantes aqui nessa atitude de Boaz. Observe, a hora do almoço ele chama Ruth. Ruth vai, se senta ali com os segadores e com ele. E ali comendo, Boaz, ele é bom para com ela, né? E nós olhamos para isso, irmãos, e nós devemos entender que esse é um sinal de comunhão e de privilégio da parte de Boaz para com Ruth. E quem é que não gosta de ser privilegiado? Nós também vemos no Novo Testamento que a igreja de Deus, ela é privilegiada. O Senhor Jesus Cristo diz, Mateus capítulo 8, versículo 11, que nós nos assentaremos à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Então, na mesa do Senhor, nós estaremos ali com grandes pessoas, grandes homens, e principalmente com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, olhe, Boaz é uma figura do Cristo que estende a sua comunhão até nós, que estendeu a sua comunhão a Ruth e que estava dizendo, olha, assenta-te aqui, porque você é também filha de Deus, porque você também é amada por Deus, porque você também é uma de nós agora. E é bonito isso. Nós vislumbramos, irmãos, isso de forma maravilhosa e bonita, dessa nossa comunhão e esse privilégio que nós temos de estar à mesa com o Senhor Jesus, quando nós vamos cear. E aí vem algo que deve fazer com que nós tenhamos saudades, né? Nesses dias em que a gente está vivendo essa pandemia, sem poder ir à igreja, e até mesmo sem cear, né? Algumas pessoas estão fazendo ceia online, eu não concordo com essa metodologia, mas Deus sabe todas as coisas e quem sou eu para julgar, né? Mas, nesses dias em que a gente está vivendo essas coisas todas e de não poder ir à igreja, de ter que fazer os cultos online, os estudos online e tudo mais, nós sentimos falta de estar com nossos irmãos
ao redor da mesa do Senhor Jesus Cristo para cear, da comunhão que nos é estendida, da graça de Deus naquele momento. Aqui nesse texto nós vemos que Boaz, ele chama Ruth à comunhão, a estar na mesa com ele, assim como o Senhor Jesus nos chama a estarmos em comunhão com ele na hora da ceia. E a ceia é um momento lindo, maravilhoso. Nós cearemos com o Senhor Jesus Cristo no Novos Céus e Nova Terra. Isso para nós vai ser algo maravilhoso. Então, em segundo lugar, essa atitude de Boaz de chamar Ruth à mesa, além de nos ensinar sobre a nossa comunhão com Cristo e da ceia do Senhor, isso também nos ensina sobre a graça que Boaz demonstrou para com Ruth, dando as seguintes ordens aos seus servos, que deixasse que ela colhesse até entre as gavelas, que não impedisse ela de ir ao campo, de passar das extremidades, né, daquela parte que cabia aos estrangeiros, né. Então isso nos revela o caráter gracioso de Boaz e também o caráter gracioso do Senhor Jesus Cristo para com o seu povo, né. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele é o nosso bom pastor. Ele nos leva para os pastos verdejantes, para as águas tranquilas, porque ele sabe do que nós necessitamos. A palavra de Deus também diz que o Senhor Jesus Cristo, ele cuida da sua igreja, ele cuida de nós. Ele está nos santificando, nos purificando por meio da lavagem de água da palavra, para nos apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém uma igreja santa e sem defeito. Observe como tudo nesse texto aponta para o Senhor Jesus Cristo, como as excelências de Boaz, como as qualidades dele nos faz olhar para Boaz e dizer assim, esse é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. O Senhor Jesus tem todas essas qualidades. E diferente de Boaz, ele tem essas qualidades de uma forma ainda mais santa, mais profunda, mais abrangente. E nós podemos desfrutar desses privilégios da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós vimos que Boaz, esse homem que é uma figura de Cristo no Antigo Testamento, ele entra na história de Ruth para mudar muitas coisas, né? E esse Boaz, ele é um exemplo, e tudo que nós aprendemos sobre ele é um exemplo para nós, um exemplo a ser seguido, né? Mas a questão nisso tudo, que nós aprendemos aqui, é que Deus está nos ensinando sobre a sua soberania em meio ao caos. Deus ele está usando pessoas comuns para mostrar o quanto que ele é soberano no meio do caos, no meio das tragédias ou das tempestades que nós passamos. Por isso, irmãos, nós devemos aprender que o Senhor, ele é um Deus que tem uma aliança conosco. Ele é Yahvé. Ele tem uma aliança com o seu povo na qual ele jamais deixará de fazer o bem ao seu povo. E nós devemos confiar em Deus. Por mais estranho que seja para nós, irmãos, a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas realmente quer dizer coisas boas e coisas ruins. Quando José foi vendido ao Egito, José jamais pensou que seria governador do Egito. Jacó, antes de ser o que ele era, antes dele ter o seu nome mudado para Israel, Jacó era um trapaceiro. Mas a Escritura nos ensina que Jacó jamais talvez imaginava que ele seria o selo da aliança de Deus com o seu povo, né? Deus havia dito a Rebeca que o mais velho será servo do mais moço. Porém, na história de Jacó e Esaú, quem se apresenta como aquele que é mais apto para ser o precursor ou aquele que vai dar continuidade à aliança de Deus, que vai ser o selo da aliança de Deus, porque Deus dá a promessa a Abraão, a promessa é cumprida em Isaac, e Jacó, ele é o selo. É como se ele fosse o fechamento total da promessa de Deus, a garantia final da promessa de Deus. Por isso que Jacó é tão falado na Bíblia, né? E tem até o seu nome mudado para Israel, né? E ele se torna uma figura muito importante no meio do povo de Deus.
Mas, quando nós olhamos para a história de Jacó, nós pensamos que Esaú é quem deveria ser o filho que receberia as bênçãos de Isaac, para que ele fosse o sucessor de Isaac. Mas, pelo contrário, nós olhamos que os planos de Deus eles são confusos muitas vezes, mas os planos de Deus nos ensinam que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Por mais estranho que pareça para nós a história de Jacó e Esaú, e a gente pensa assim, poxa, como é que pode isso? Que Esaú era o bonzinho e Jacó era o mau, e no fim das contas, Deus é quem queria que Jacó fosse o seu escolhido. Meus irmãos, a palavra de Deus ensina algo assim para nós. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Nós podemos até não compreender os planos de Deus, mas nós não podemos negar ou dizer que Deus não sabe o que está fazendo. Jacó jamais imaginou que seria o sucessor de Isaac, por causa dos seus pecados, por causa que ele era um trapaceiro. Mas foi ele, Deus escolheu a ele e não Esaú. E Paulo explica no capítulo 9 de Romanos essas coisas, dizendo, olha, Deus escolheu uns e a outros rejeitou. Deus abençoou uns e a outros não abençoou. Agora, Deus é soberano sobre todas as coisas. E nós devemos confiar nesse Deus que tem a história nas suas mãos e que sabe todas as coisas e que é poderoso para cumprir os seus planos. E como ele diz na sua palavra, eu cumprirei toda a minha vontade, não há quem peça isso. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor, além de dizer que tudo coopera para o nosso bem, que Deus é soberano, que Deus tem o controle de todas as coisas, a palavra de Deus também nos ensina que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Na vida de Noemi e Ruth, houve um tempo de dor e tristeza, de muita angústia, de rancor, de luto, de peleja, mas agora Deus converte essa dor, esse luto em alegria. E aí nós perguntamos, como assim? Como assim? Deus, apesar de ter permitido ou deixado, ou nos seus planos, apesar de Ruth e Noemi ter passado o que passaram, terem viajado para Belém pobre, Deus trabalhou na vida delas mostrando como Ele é poderoso e que Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Às vezes, irmãos, nós desconfiamos da providência de Deus, do agir de Deus na nossa vida. E nós pensamos que Deus, ele não é tão soberano assim. A gente diz isso, a gente faz isso na prática, porque na teoria a gente crê que Deus é muito soberano e pode fazer todas as coisas. Mas muitas vezes na prática, quando a gente está no olho do furacão, quando a gente está passando momentos difíceis na nossa vida, a gente começa a se perguntar se Deus de fato é bom, se Deus de fato tem o controle da nossa vida, se Deus de fato cuida de nós, se Deus de fato tem uma aliança conosco na qual nunca deixará de nos fazer o bem. E nós começamos a duvidar da bondade e da graça de Deus. Mas, meus irmãos, olhe para a história de Ruth, olhe o que Deus está fazendo. Agora, nessa história, nós vemos que Deus, em sua providência santa, Ele coloca Boaz na vida de Ruth e Noemi para ser uma prova do seu amor para com aquelas mulheres, para ser uma prova de que Ele é um Deus que tem uma aliança, e sendo Ele um Deus que tem uma aliança com o seu povo, Ele é fiel para cumprir a aliança. Muitas vezes nós pensamos que Deus não está nem aí para o que a gente está passando, como disse agora há pouco, ou que Ele nos abandonou, foi embora da nossa vida, por isso Ele não ouve mais nossas orações. Meus irmãos, me diga uma coisa, não é difícil a gente entender muitas vezes o silêncio de Deus. Muitas vezes nós oramos e nós queremos que nossas orações elas sejam respondidas do dia para a noite. E o problema de tudo isso é que nós não temos a paciência, nós não suportamos a notícia de saber que nós teremos, no meio das nossas orações, nós teremos que passar por um vale de sombra, de agonia e de espera.
nós não queremos suportar a dor, a agonia de esperar pelo agir e a resposta de Deus. E no meio disso tudo, nós oramos, nós pedimos a Deus, mas a verdade é que a gente quer que a nossa vontade seja feita e não a de Deus. Muitas vezes nós oramos assim: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Mas lá no fundo do nosso coração, no íntimo do nosso ser, nós estamos dizendo assim: Deus, não faça a sua vontade. Deus, não faça a sua vontade, faça aquilo que eu quero. Porque aquilo que eu quero é para agora ou para daqui a 10 minutos. E Deus não age assim. E por causa disso, irmãos, nós entramos em desespero. Porque nós não entendemos que tudo tem o seu tempo determinado na nossa vida. Por causa disso a gente fica triste, porque a gente não descansa na providência de Deus, que sabe todas as coisas e que tem um tempo determinado para todas as coisas. Mas aí, meus irmãos, se nós orarmos assim: Senhor, seja feita a tua vontade, e ainda assim, como acabei de dizer agora há pouco, nós estivermos orando para que nossa vontade esteja sendo feita, e se Deus não fizer o que nós desejamos, como que nós vamos encarar isso? Como que nós vamos lidar com essa situação se a gente, no fim das contas, disser: Deus, faça a minha vontade, e Deus não fazer aquilo que nós queremos? Então nós entraremos em colapso ou desespero total, e se Deus mudar nossos planos? Porque a palavra de Deus diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E também diz que a sorte é lançada no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Então a única coisa que nós temos que fazer, irmãos, é o que o Senhor também nos ensina em sua palavra. O Senhor diz assim: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. E também, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Nem tudo em nossa vida sai ou sairá do jeito que nós planejamos. Elimeleque saiu da sua terra com Noemi e seus filhos, foi morar em Moabe, fez muitos planos para se dar bem por lá, mas as coisas não saíram do jeito que eles planejaram. Como é que Noemi volta para sua terra natal? Ela volta com o coração cheio de amargura, porque ela diz assim: a mim o Senhor tem pesado a sua mão, e tudo que eu vejo ao meu derredor é angústia. É que Deus não ouve mais minhas orações. É que eu sei que Ele é soberano, mas Ele não fez o que eu queria. Tem muita gente assim. Eu sei que Deus é soberano, mas Deus não tem feito aquilo que eu tenho pedido. Como se as coisas dependessem da nossa vontade. Como se Deus fosse nosso servo. Como se Deus tivesse que responder nossas orações no tempo que nós queremos que elas sejam respondidas. Meus irmãos, Deus sabe tudo que nós passamos. Por isso a palavra de Deus diz que não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, de sorte que possais suportar. Por isso, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Nós não podemos acrescentar um côvado à nossa vida. Nós devemos confiar em Deus, que sabe todas as coisas, que tem o domínio de tudo, que é o Senhor da nossa vida, que é o Senhor da nossa história. Irmãos, eu termino essa mensagem desejando que você olhe para o Senhor Jesus Cristo, que você confie nele, assim como Ruth confiou em Boaz. O Senhor, Ele sempre tem o melhor para nós, embora que Ele permita que a gente passe muitas vezes por dias turbulentos, que muitas vezes a gente, à semelhança dos discípulos com Cristo, naquele mar turbulento, que o barco da nossa vida esteja de um lado para o outro, e as ondas e os ventos fortes, eles caiam sobre nós. Por mais que Deus permita isso, nós devemos entender que Deus sempre tem o melhor para nós. Jesus sabia de tudo que ia acontecer naquela viagem, mas Ele estava ali no barco. Ele estava perto dos seus discípulos. E quando os seus discípulos disseram assim: Senhor, o Senhor não vê o que está acontecendo conosco? Ele se levanta, Ele acalma as tempestades e Ele diz assim para os seus discípulos: homens de pouca fé, porque vocês são assim tão tímidos?
Então nós devemos olhar para o Senhor Jesus Cristo, entender que Deus ele tem o melhor para a nossa vida, entender que os nossos planos ou os nossos caminhos não são os planos ou os caminhos de Deus, embora que a gente possa fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Por isso, ore a Deus, diga: Senhor, me ajude a compreender a tua vontade, me ajuda, Deus, a entender tudo aquilo que se passa na minha vida, ou pelo menos, Deus, me dê um consolo, derrama a tua graça sobre a minha vida. Senhor, me ajude a entender o teu amor e a tua bondade no meio de tudo isso. Mas, irmãos, também não se esqueçam que nós devemos colocar os nossos fardos aos pés da cruz. E nós devemos dizer: Senhor, eu quero descansar porque eu estou muito cansado. Porque a minha alma tem carregado fardos pesados. E a única coisa que eu posso fazer nesse momento é entregar os fardos ao Senhor. Porque o Senhor mesmo me diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meus irmãos, Deus sabe todas as coisas. Nós olhamos para esse texto de Ruth e nós entendemos assim: houve um tempo em que Deus ele quis que as coisas fossem de um jeito, mas o mesmo Deus, ele muda a história, ele inverte o cenário, e agora ele mostra para o seu povo o quanto que no meio daquilo tudo imperava a sua providência, mas agora ele está trazendo recompensa a nós. Ele está nos abençoando, ele está nos mostrando a grandeza dos seus planos e do seu amor para com o seu povo. Então confie em Deus e não deixe que aquilo que lhe inquieta se torne o seu próprio Deus. Ore ao Senhor e peça para que Ele, através do Espírito Santo, Ele lhe conceda consolo, para que Ele lhe conceda forças para a caminhada. Porque muitas vezes, irmãos, nós ficamos olhando para um lado e para o outro e esquecemos que é em Deus que está a nossa esperança, o nosso consolo, que é em Deus que nós podemos dormir e descansar tranquilamente todos os dias. Então, coloque em Deus a sua vida e faça dele a sua maior alegria e verdadeira paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa mensagem. Deus sempre tem algo a falar ao nosso coração. Quero dizer uma coisa para você antes de terminar, uma palavra final. Às vezes parece muito clichê, mas eu de fato não sei o que você tem passado ou o que você tem enfrentado, mas eu queria lhe dizer uma coisa: não se esqueça disso. Ore a Deus. Ore a Deus e espere pela resposta do Senhor. Cuidado com as coisas que estão rolando em seu coração. Muitas vezes o diabo está trabalhando aí em nossos corações e tudo que ele quer é que a gente se destrua ou destrua os outros. Cuidado, tenha paciência. Tenha paciência, confie no Senhor, obedeça a palavra de Deus e faça o que Deus está pedindo para você fazer. Cuidado, porque muitas vezes também a gente acha que o que Deus está pedindo para a gente fazer é aquilo que nosso coração está dizendo. Mas a palavra de Deus diz o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então não siga teu coração, siga a palavra de Deus. Busque a orientação do Senhor para a sua vida e ore a Deus. Amém?